Bom dia, Júnior. Seja bem-vindo aí, meu irmão, à nossa live. E aí, como é que tá? Tudo jóia? Tudo bem? Jóia, que beleza. Já estamos aqui então com o nosso convidado de hoje. Já vou fazer aqui uma chamada para ele entrar com a gente. Bom dia, irmã Michele. Bom dia, professor Bob. Bom dia, bom dia. Tudo bom, pastor? Tudo Legal. bom, tudo jóia. Uma alegria poder estar contigo aqui nessa manhã. Muito bom. Alegria minha, obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar junto aí, compartilhar. Tenho acompanhado, parabéns pelo trabalho. Que Deus continue abençoando. Obrigado. Eu estou aqui com o meu chimarrão aqui. Eu até te fazer essa pergunta, se vocês têm o hábito do chimarrão aí. Tenho sim. Eu Opa, sou um paulista, mas eu sou um paulista que vivo no Sul há muito tempo, né? Eu comecei descendo do Paraná, de São Paulo para o Paraná, de Paraná para Santa Catarina, e como eu tenho muitos amigos gaúchos, a cultura do Rio Grande do Sul é uma cultura que eu me identifiquei muito. Acho. Então, o chimarrão faz parte da minha casa, faz parte das minhas filhas, elas tomam chimarrão comigo. É bom. legal, um hábito saudável, né? Ele é um hábito saudável para o corpo e é um hábito saudável para as emoções também, para o casamento, para tudo, né? Tem aquela hora que você para, vamos tomar um chimarrão junto, a família, o marido e a esposa, ter um tempo de conversa. É extremamente saudável para tudo. O chimarrão, ele aproxima as pessoas. Nós estamos tendo agora uma dificuldade com a questão do distanciamento social, né? E uma das dificuldades que a gente está tendo de adaptação é realmente não compartilhar mais o chimarrão. Agora o chimarrão não pode ser mais compartilhado. Então, isso a gente percebe que está mexendo até com a nossa cultura, né? Com o nosso dia a dia também, né, professor? É uma situação bem complicada, né? Essa daí é uma situação mais delicada. Mas eu acredito que em breve a gente retome antigos hábitos, pelo menos alguns deles, né? Bom dia a todos. Tem o pessoal que está chegando com a gente aqui agora na live. Então, quero dar um bom dia, um oi aqui para todo mundo que chegou, que já está com a gente agora aqui para acompanhar. Queria também comentar um pouquinho sobre essa pessoa maravilhosa, extraordinária que está com a gente hoje aqui na nossa live. O pastor Bauab, ele vai comentar um pouquinho sobre a experiência dele hoje, né, como pastor. Mas ele foi uma pessoa que me marcou muito, né, ao longo da minha trajetória, antes de eu assumir como pastor aqui em Gravataí. Eu tive um período da minha vida em que eu estive estudando no seminário bíblico, né, Instituto Bíblico Betânia, lá no Paraná. E foi a época em que eu pude ser aluno do professor Bauab. Naquela época estava se dedicando mais à área acadêmica, né, dando aulas. E ele foi o meu professor no seminário, né? E hoje ele está pastoreando, né, uma igreja que eu tenho acompanhado também, uma igreja que tem sido uma igreja modelo hoje para muitas igrejas e uma igreja muito inspirativa. E foi um professor que me, que me marcou muito assim ao longo da minha vida, pude aprender muito com ele. Ele também esteve com a gente aqui em um retiro que nós organizamos aqui com a igreja também, foi um dos preletores, né, do nosso retiro. E hoje eu estou tendo a alegria de poder fazer com ele essa live, estabelecer esse contato aqui para a gente poder estar junto mais uma vez e tendo a oportunidade também de tratar sobre um tema de extrema relevância e importância para esse momento que a gente está vivendo. Então, por É. isso que às vezes eu chamo de pastor e professor também, porque diz que quem foi professor é sempre professor, né? Ai, ai, é muito bom, pastorzão, é muito bom estar junto. Ah, te conheci no seminário, era bem mais jovem naquela época, né? Bem mais E jovem.
Enfim, de lá para cá, assim, eu continuo. Eu não gosto muito de títulos assim, né? Eu acho que a gente usa porque faz parte, mas o pessoal que caminha comigo sabe que eu gosto que eles me chamem de Fábio, de Bauab, de pastor é algo que pastor é uma função que um ministério que a gente acaba exercendo e o ensino é algo que corre na veia também, né? Então, a alegria é minha de poder estar junto, de poder compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido, um pouco do que a gente tem vivido. Hoje eu estou na IVP em Itapema, uma igreja que Deus tem abençoado. Aprendi muito com esse povo daqui, muito mesmo. Assim. A gente está crescendo juntos, Deus tem feito algo muito bom. Assim. Eu brinco com o pessoal, né? Itapema tem sido para mim um tempo um tempo sabático em Deus. Assim. Por mais que hoje eu corro muito, é um estresse enorme, assim, mas você olha, é tudo muito leve, é tudo muito gostoso, é tudo muito bom. E a gente vai bater um papo aí hoje sobre resiliência, né? É verdade, é isso aí. A gente está aqui com um tema bem importante, né, Pastor Bauab? E a gente sabe que nesses dias que nós estamos vivendo agora, as pessoas têm sofrido muito e, e principalmente com essa questão, né, da incerteza. E eu estava refletindo sobre isso. Parece que a sensação que a gente tem é como se nós estivéssemos assim suspensos no ar. Então, as pessoas parece que elas não estão tendo assim muita perspectiva, muito horizonte, né? Então, parece que o horizonte está se encurtando cada vez mais e as pessoas não, elas estão tendo dificuldade, né, em relação a lidar com estresse emocional, físico, esgotamento. Então, esse tema da resiliência, eu acredito que seja um tema muito propício para esse tempo que nós estamos vivendo hoje, né? A gente trabalhar esse tema a nível pastoral, a nível também de discipulado, né? E, e eu queria antes, assim, a gente entrar diretamente, né, no tema da resiliência. Sei que o pessoal está com uma expectativa grande aí para esse tema que a gente vai estar trabalhando aqui. Eu gostaria até de incentivar também quem já está na live aqui, compartilha lá, chama outras pessoas, manda um convite aí para outros, porque é um tema de interesse público, né? É um tema que diz respeito a todos nós, né? Todos nós precisamos aprender sobre resiliência, como ser resiliente, né? Em meio à crise. E então, convida lá, chama um vizinho, chama um amigo, né? Convida alguém para estar com você aí junto também, porque todos nós vamos aprender, vamos crescer juntos aqui, compartilhando juntos sobre esse tema tão relevante nesse tempo que a gente está vivendo hoje, né? Ah, Pastor Fábio, eu gostaria de lhe perguntar assim, como é que tem sido para ti, né, essa transição, né, uma curiosidade minha, assim, e de repente alguém que está aqui com a gente hoje acompanhando aqui na live também pode ser que também tem muitos irmãos aqui que estão no ministério hoje, pastores, missionários. Como que tu tem lidado com essa questão da transição, né? Eu vejo que a tua vida, assim, quando eu olho, né, eu percebo que tu tens vivido muitas etapas, assim, né, de São Paulo, né, para o sul do Brasil, tem passado por muitas transições na tua vida, né, ministerial também. Como é que foi essa virada de chave, assim, em relação à sala de aula, né, ser um professor, estar no meio acadêmico e, de repente, se perceber, assim, à frente de uma igreja, pastoreando pessoas, né? Como é que foi essa transição, essa virada de chave assim na tua experiência e se isso exigiu de ti também uma certa dose aí de resiliência também, para que a gente possa entrar um pouquinho também, se ambientar nessa questão do conceito da resiliência, né? Para a gente poder conceituar isso um pouquinho mais. Então, pastor, assim, eu fui para o seminário por uma vocação ministerial, pastoral, né? Na verdade, a minha ação como professor, ela foi
talvez a palavra certa não seja essa, mas ela foi um acidente. Foi algo que aconteceu. Eu estava no último ano de seminário e tinha sido convidado para ser professor e ter essa experiência como professor. Então, foi algo assim que apareceu antes de efetivamente eu ser pastor, né? Pastorear uma igreja. Então, eu tive que... O primeiro desafio foi esse, né? Assim, você vai com uma expectativa para sair, retornar para a igreja, ser pastor, depois você tem um convite para ser professor. Aí você tem que se adaptar, saber lidar, porque é totalmente diferente. Totalmente diferente. E depois a transição da sala de aula para o ministério pastoral, ela foi mais light, ela foi mais tranquila. Até porque isso era um sonho que estava dentro de mim, pastorear uma igreja, cuidar de pessoas e tal. Mas exigiu, sim, uma adaptação. E aí a gente entra dentro desse conceito de resiliência, né? Que é um termo que vem da física, mas que é muito aplicado hoje na questão das emoções, do comportamento humano diante das pressões da vida. Ser resiliente é isso, é você saber lidar com as pressões que a vida impõe sobre você. Saber lidar com as dificuldades, com as situações de estresse. Né? Suportar pressão sem ceder. Acho que esse é o conceito mais clássico da resiliência. Suportar pressão sem ceder. Né? E isso é algo que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Como que a gente faz para sair melhor de uma situação como essa? Isso não é algo que é inato ao ser humano, que é natural dele. Isso é algo que a gente vai aprendendo com as situações de conflito. A gente vai aprendendo com as situações de crise. Né? Como sair melhor. Que sair pior é fácil. Basta passividade, basta você se entregar, ou uma expressão que é muito usada, se jogar nas cordas. Agora, como você sair melhor disso é que define muito essa capacidade de ser resiliente, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente aprende, que a gente lida com isso diante das situações da vida, né? Tem muito a ver, aí eu acredito, pastor, me interrompe aí, se deixar, me conhece, sabe que eu vou falando, pelo amor. Então, fique à vontade, a proposta é essa. Eu acho que tem muito a ver com um outro tema que também está muito em alta hoje, que é a questão da inteligência emocional. Né? A gente tem muita gente boa falando sobre isso, muita gente mais apta do que eu falando sobre inteligência emocional. Mas eu acredito que os dois conceitos estão ligados, porque os dois conceitos falam sobre essa capacidade de você observar a vida, observar as dificuldades e aprender a lidar com elas ao longo da vida. Né? Resiliência, para mim, é resultado do aprendizado ao longo da vida. Começando lá com a nossa infância. É uma questão muito importante. Eu acho que os pais desenvolvem um papel muito importante nesse processo. Eu sou pai de 3 meninas lindas. E eu me lembro que no momento, elas patinam até hoje, fazem patinação artística. E eu me lembro que eu cheguei um dia na quadra e a minha filha estava muito triste, uma delas estava muito triste, estava assim, não queria mais patinar, não queria mais participar. E falei, mas por quê? Né? O que aconteceu que você desanimou e tal? E aí ela abriu o jogo, ela falou, pai, é que tem uma menina que todas as vezes que ela cai na patinação, ela acaba colocando a culpa em mim. E ela geralmente fala muito grossa, é muito
Então, essa situação de conflito, o primeiro conflito dela ali, né, levou ela a ter uma atitude negativa diante da situação. Eu vou desistir. Vou desistir. Aí eu chamei ela, conversei com ela, disse, filha, a gente não pode desistir diante dessas situações. A Céia entrou, Gabriel está aí, tem alguns amigos aqui da igreja, pastor Fernandão está aí. Gente, Deus abençoe, Berg também. Então, assim, eu estava conversando com ela, né, voltando ao tema. Você não pode desistir diante das situações de conflito. Você precisa aprender a lidar com ela. Aprender a lidar com as situações de conflito. Então, chamei minha filha e disse, sabe o que você vai fazer? Da próxima vez que ela cair e ela culpar você, você não vai ser mal educada com ela, mas você vai se posicionar, você vai dizer para ela aquilo que de fato aconteceu. Você caiu porque você errou, foi uma falta de equilíbrio sua, ou tinha uma poeira, ou tinha alguma coisa, mas eu não tive culpa nisso. Você errou, não fui eu. E no outro, passou o tempo, e aí eu voltei ao assunto com ela, disse, Beca, e aí, minha filha? Ela falou, pai, aconteceu de novo. Ela caiu e botou a culpa em mim. Eu disse, e você? Não, eu falei para ela que eu não tinha culpa de nada do que estava acontecendo, que quem caiu foi ela. Beleza. Qual foi a reação dela? Ela nunca mais tocou no assunto. E a minha filha seguiu patinando. Eu acho que o pai e a mãe têm um papel muito importante na formação dessa questão desse comportamento, de ajudar os filhos a suportar as pressões, a suportar as aflições e desenvolver essa característica que nós estamos tratando hoje, resiliência. Interessante, acho muito importante essa questão, pastor Boab, de nós trabalharmos isso a partir do nosso ambiente familiar, né? Os nossos filhos já crescerem com essa habilidade, com essa capacidade. Eu acho que uma coisa interessante também aqui, que foi alguns pontos que tu acabaste de tocar, é em relação à resposta que nós damos a uma situação de estresse, né, emocional, uma situação de crise. Nós podemos dar uma resposta. Para quem está acompanhando, chegou agora na nossa live aqui para se situar um pouquinho, nós estamos tratando sobre o tema da resiliência, né? E o professor Pastor Boab agora compartilhou com a gente aqui uma experiência que ele viveu a partir da sua própria realidade com as suas filhas ali, ensinando os filhos, né? E ele colocou que os pais têm um papel muito importante na formação dos filhos, né? Ajudando os seus filhos a lidarem com situações de estresse e de conflito, né? E também colocou aqui que existem algumas respostas também que nós podemos dar à crise. E uma delas é uma resposta negativa ou positiva, né? Então, eu achei muito interessante isso, pastor Boab, porque na maioria das vezes, né, quando nós não temos maturidade ou inteligência emocional ou espiritual para lidar com uma situação de conflito, a tendência natural, muitas vezes, ou nós assumimos uma postura de passividade e nós deixamos, né, como tu falaste, deixamos a coisa acontecer e nos jogamos nas cordas, né? Vamos ver o que vai dar isso, né? O que é, às vezes, um caminho fácil, né? A gente optar por esse caminho, né? Vamos ver o que vai dar, vou ficar na minha aqui, não vou fazer nada, né? Que eu acho que é uma forma que muitos tentam lidar com a questão dos conflitos, né? E outra questão que tu bem colocaste aqui é, às vezes, nós darmos uma resposta negativa para o conflito. Que, às vezes, eu percebo, pastor Boab, que algumas pessoas ficam irritadas, né? Elas ficam iradas, elas começam a ficar irritadas, e aí elas ofendem quem está perto delas, né? Acaba sofrendo também. Então, às vezes, na tentativa de administrar um conflito, as pessoas potencializam o conflito, né? Às vezes até ficando bravas, ficando iradas, né?
Pode falar, pastor. Cortou aqui, deu uma travadinha. É isso, eu acho que as pessoas às vezes dão uma resposta negativa para o conflito, para a crise, às vezes ficando irritadas, né? E a irritação, a ira, ela não traz assim nenhum tipo de resultado, né, que seja positivo diante de um conflito que nós, né, possamos estar enfrentando, né? Isso. Veja, a resiliência tem a ver com atitudes positivas, né? Então, vamos lá. É resiliente quem tem flexibilidade. É resiliente pessoa que tem bom ânimo. Pessoa que gera expectativas positivas, que suportam, que sabem lidar com adversidades. Então, todas as vezes que a gente acaba não desenvolvendo essas qualidades, essas características diante das situações adversas, e a gente se torna muito rígido, nós vamos prejudicar a nós mesmos. Aliás, é um conceito até bíblico, né, gente? A Bíblia fala, né, não sejas demasiadamente justo, porque te destruirias a ti mesmo. É um texto muito interessante para a gente ler, porque, assim, existe uma medida de flexibilidade. Porque se você for rígido demais, você quebra. E diante de situações, né, quanto mais rígido, mais inflexível, mais fácil de quebrar vai se tornar. Então, eu acredito que a gente precisa, dentro de situações de conflito, nos lares, no trabalho, as tensões naturais que envolvem até mesmo o próprio ambiente eclesiástico, né, já que a gente está falando desse universo de igreja, existem tensões que são naturais. E a gente precisa aprender a lidar com essas tensões com flexibilidade. Então, eu acho que esse pessimismo, essa irritação excessiva, ela é fruto de uma... Talvez até, pastor, vamos lá, de experiências negativas no passado. Né? E a gente precisa aprender a mudar. Né? Alguém citou aí Romanos 12. Né? É exatamente esse o caminho da resiliência. Não se conforme, mas transforme-se a partir da renovação do entendimento. A gente precisa transformar o nosso entendimento para a gente experimentar uma nova forma de pensar, uma nova forma de reagir. Eu digo para as pessoas que a batalha começa na mente. A batalha não começa aqui fora. Ela é vencida aqui. Como que nós vamos decidir reagir diante dessa situação? Eu posso não impedir uma notícia ruim de chegar até mim. Mas eu posso decidir como eu vou reagir diante da informação que me veio. Acho que essa é uma questão que a gente precisa trabalhar de uma forma mais interessante. Né? Vamos lá. Os nossos pais, eles lidavam com um tipo de pressão. Se a gente parar para perceber, a vida dos nossos pais, ela era uma vida difícil. Difícil. Eles não tinham toda essa comodidade que nós temos hoje. Então, eles tinham que cozinhar em fogão a lenha. Ainda que no sul hoje, né? O pessoal gosta do fogão a lenha porque mantém a tradição, mantém um hábito bom, coloca o pessoal ao redor, fogão a lenha, chimarrão, aquela cena bem tradicional. Isso é algo incrível. Mas antigamente isso não era uma opção, isso era a forma que se tinha. Então, a vida ela era mais difícil. Hoje é tudo muito mais prático, hoje é tudo muito mais fácil. Mas nós temos que lidar hoje, pastor, com um tipo de pressão que os nossos pais não tinham que lidar com ela.
as pressões da vida que nós lidamos hoje são diferentes das pressões que os nossos pais lidaram. E eu acho que isso é uma questão muito interessante a gente analisar. Cada geração tem a sua pressão. Cada geração tem as suas dificuldades. Cada geração tem as suas lutas. E o que nos faz crescer, vou usar uma expressão que eu espero que todos entendam, o que nos faz evoluir como sociedade, como pessoa, como igreja, é nós sabermos lidar com as pressões naturais de cada geração. Então, hoje, nós estamos tendo que lidar com um tipo de pressão, a nossa geração. O que a gente precisa é buscar em Deus, buscar na fé, buscar na igreja, na palavra de Deus, um caminho para que a gente consiga lidar com essas pressões que a vida de hoje, a vida moderna, a vida contemporânea apresenta. Irritação. Essas respostas negativas, elas só vão tornar mais difíceis o processo. É uma opinião pessoal minha. Uhum. Uhum. O processo, Pastor Bauab, que eu acho interessante assim que esse processo de transformação ou de mudança, né, ele acontece mediante a resposta que nós damos, né? Então, eu gosto muito de pensar assim numa analogia, né, do povo de Israel no período em que o povo estava no deserto, né, os 40 anos ali. Foi um tempo de provação, né, para o povo de Israel. E interessante que esse tempo, né, que o povo esteve atravessando ali o deserto, ele poderia ser abreviado, né? Foi um período que se estendeu, né, por conta da atitude ou da resposta que o povo deu em relação a esse processo, né? Então, é a maneira como nós vamos reagir ao processo de maturidade, né, ou de transformação que vai determinar se nós vamos sair melhores ou piores, né, desse processo, né? Então, eu gosto muito de olhar para a experiência do povo de Israel ali no deserto, porque às vezes nós temos, né, o cristão principalmente, olha assim, com um olhar crítico, né, para o povo de Israel, e como se fosse apenas ali Não, mas é um retrato nosso, né? Nós, como igreja, muitas vezes reagimos também como o povo de Israel reagiu ali no deserto, né? Não sabe lidar com a pressão, muitas vezes a gente murmura também, eu acho que a murmuração também é um pecado que se destaca, né, nesse momento também que a gente está passando hoje, né? As pessoas têm murmurado mais do que agradecido, do que orado, do que... Essa questão da geração que tu trouxe também, pastor Bob, acho que é muito interessante isso, né? Porque os nossos pais, ou os nossos avós, né, as gerações que nos antecederam, elas tinham desafios completamente, né, diferentes dos desafios que hoje essa geração, né, assim encontra. Até o próprio psiquiatra Augusto Cury também, ele vai trabalhar muito, né, esse tema da síndrome do pensamento acelerado, né? Então hoje a gente tem que lidar com excesso de informação também, isso gera um certo estresse também, né? Psicológico, emocional, né? Então eu estive até ouvindo uma fala, né, essa semana daquele filósofo Cortella, né? Marcelo Cortella. O Sérgio Cortella, isso. Ele estava até, né, comentando, achei até interessante essa fala dele. Ele estava comentando sobre aquela teoria de Darwin, né, sobre a sobrevivência do mais forte. E ele até colocou assim que na verdade, né, no enunciado, né, de Darwin não está a sobrevivência do mais forte, mas está a sobrevivência do mais apto, né? Então, ele colocou essa questão da adaptabilidade, né? Nós sermos mais adaptáveis, né? Eu acho que isso entra um pouquinho nessa linha também, né,
né, Pastor Boab, de nós sermos mais flexíveis ou adaptáveis, né? Totalmente, totalmente. O Rubem Alves, ele, num dos livros dele, eu gosto muito do Rubem Alves, né? Eu entrei em contato com a literatura dele logo cedo e me apaixonei pelo pensamento dele. O Rubem Alves fala que o ser humano, ele é o único, vamos lá, o único animal assim, né, que ele adapta o meio. Ele tem essa habilidade. Para ele sobreviver, ele vai adaptando o meio, né? É muito interessante a colocação de Rubem Alves, porque a Darwin vai falando que a evolução vai levando o ser a se adaptar ao meio. Mas Rubem Alves fala que chega um ponto em que o ser humano ele adapta ao meio à sua necessidade. E, a partir daí, ele consegue sobreviver. Adaptação. Acho que o ser humano desenvolveu um princípio de inteligência emocional, desenvolvimento de técnicas, de ferramentas, de uma série de coisas que hoje possibilita o ser humano a viver nesses ambientes, por mais hostis, e não somente exterior, né, mas ambiente que se torna hostis emocionalmente também. E ele vai se adaptando e vai sobrevivendo a isso. Eu creio muito que a resiliência ela é uma questão de adaptação, uma questão de desenvolvimento humano. Né? A gente vai se adaptando e vai, conforme as experiências vencidas, superadas, nós vamos transmitindo para gerações futuras conhecimento novo. Vamos voltar para a Bíblia, né? Eu acho que é o nosso grande referencial. Então, vamos lá. Citou o exemplo do povo no deserto. Perfeito. Uma pressão. Eles viveram uma pressão, tiveram uma reação diante da pressão. A murmuração. Uma situação totalmente nova. Você nos trouxe para cá porque não tinha cova no Egito e tal, aquela coisa toda. A reação negativa diante de uma situação nova, né, é que impediu o povo de experimentar uma promessa. A promessa estava sobre eles. A reação negativa é que impediu eles de viver. Aí a geração futura ingressa na terra prometida. Entram em Canaã, se estabelecem, desenvolvem uma vida pastoril, uma vida de agropecuária, enfim, se estabelecem ali. Qual é o grande dilema que se estabelece na geração futura? Eles saíram do Egito tendo plena convicção de que Deus é o Deus libertador. Yahvé é o Senhor que tira do Egito. Ele ouve a voz de quem está escravo. Ok. Agora eles são livres. Eles não são mais escravos. Eles são livres. Agora eles trabalham como pastores, como plantadores. E eles começam a ter as dificuldades de uma vida pastoril, de uma vida do campo. Bom, eu sei que Deus me tirou do Egito, tirou os nossos pais do Egito. Mas será que Deus faz a vida no campo prosperar? Então, eles se deparam com uma nova situação de crise. Será que Deus ouve a oração? Será que Ele é Senhor sobre a chuva? Será que Ele é o Senhor que faz a planta nascer, o solo dar o seu fruto? Qual é a divindade que eles têm ali no momento que remete a esse conceito? Baal, Deus da fertilidade. Ele é cultuado na expectativa de que a terra dê o seu fruto,
o tempo traga um bom, seja favorável para o plantio, etc. e tal. O que está por trás do Monte Carmelo é exatamente essa questão. É uma crise, é um momento. Então o profeta se levanta e diz assim, olha, se Baal, Baal, se vocês creem que é ele, então é ele. Se vocês creem que é o Senhor. E o que se estabelece ali é isso. É mostrar para o povo que quem é Senhor sobre o clima, o Deus que dá prosperidade para o povo do campo, também é o Senhor. Então é uma nova experiência que eles estão tendo, e a partir dessa experiência é que eles vão ter o conceito de Deus, de festa, para poder celebrar colheitas e etc, etc. Então, situações de crise, situações de conflito que nós vivemos e nós aprendemos a lidar com ela de uma maneira positiva em Deus, é que vai fornecer para gerações futuras um conhecimento para que elas também enfrentem as situações delas, confiando sempre em Deus. Eu acho que isso tem a ver com a questão de desenvolvimento humano, caminhada com Deus, aprender a lidar com as situações de estresse, aprender a lidar com as situações de conflito. E aí a gente entra nessa situação nova que a gente está vivendo, pastor. Né? Uma das questões que a gente pode levantar, a gente sai intacto disso? A gente sai dessa situação da forma como a gente entrou? Não creio. Intacto é uma palavra que fala sobre não ser tocado. Aí eu queria que você também conversasse um pouco sobre isso. Intacto fala sobre não ser tocado. In, uma preposição de negação, tacto, tocado. Então, se nós pensarmos que nós vamos sair como igreja, como pessoa, como sociedade, intacto, não tocado, não mexido, eu acho que se isso acontecer, a gente precisa repensar o nosso conceito de humanidade. Eu acho que a gente precisa repensar o nosso conceito de saúde emocional. Se a pandemia não nos tocou, se ela não mexeu com a gente, eu acredito que a gente precisa repensar um pouco essa questão de saúde emocional. Eu acredito que ela nos toca, eu acredito que ela mexa conosco, mas a partir desse toque, ela nos dá a oportunidade de dar uma resposta diferente. Sairmos dela melhor do que como nós entramos. E aí eu acho que a gente pode discutir essa questão aí. Como sair melhor dessa situação? Interessante, pastor Bob. Eu acho que esse é um olhar, né, que a gente pode ter a partir de tudo que está acontecendo e entendendo que nós podemos escolher, né, que tipo de pessoa que eu vou ser, que tipo de cristão, que tipo de igreja que vai sair lá na ponta, né? Então, eu tenho percebido, assim, né, nesse processo que as pessoas, às vezes, elas têm a dificuldade, nós temos, né? Porque todos nós estamos no mesmo barco, né? Hoje, né, todos nós estamos tendo que lidar com essa crise. Então, isso gera essa pergunta, né? Essa reflexão, né? Como que nós queremos passar por isso? Como que a gente vai atravessar isso? E eu acho que um tema também, pastor Bob, que tem vindo muito agora à tona, é a questão do legado, né? Eu vejo que nós, assim, nós temos também essa oportunidade de deixarmos um bom legado para a geração que vai sair disso, né? Os nossos filhos, os nossos netos, as gerações futuras, né? O que elas estão aprendendo conosco, com essa geração de hoje, né? Então, eu acho que essa questão do legado, mas voltando um pouco nessa questão que tu tocaste de sairmos intactos, né?
Assim interessante isso, porque de alguma forma, né, tudo que está acontecendo está mexendo muito com a gente, né, com a igreja. Né? E nós vamos sair mexidos disso, né? A gente vai sair de alguma forma tocado pelo ambiente que a gente está vivendo hoje. Né? Mas a minha questão que eu tenho pensado assim é esse toque, né, essa influência, essa ação de fora para dentro, ela vai deixar traumas, ela vai deixar assim sequelas, né, emocionais. Então, até que ponto que uma situação de crise como essa que a gente está vivendo hoje, ela pode ser traumática no sentido de nos marcar, né, e de deixar algumas assim sequelas que a gente vai levar para o resto da vida. Até tem um psicólogo que é o Franklin, né? Ele foi colega, inclusive, de Freud também. Eu tenho o livro dele aqui, do Franklin. Do Franklin, né? E é interessante esse olhar do Franklin também, porque ele vai trabalhar a questão do sentido, né? Do sentido do sofrimento, né? De nós, da logoterapia. Eu gosto muito dessa ideia da logoterapia. Até a gente pode trazer também aqui para a nossa discussão também isso, né? De que forma que essa busca pelo sentido, pelo significado também, essa questão da logoterapia, de que forma que isso pode também nos auxiliar nesse momento, para que a gente possa desenvolver também essa capacidade de ser resiliente. Né? Veja, a gente está diante de uma situação totalmente nova, né, pastor? A nossa geração nunca viveu uma situação de pandemia como essa que a gente está vivendo. Então, achar que a gente não vai ser tocado é ilusão. O toque vai acontecer. Isso vai mexer com a gente. O tipo de sequela que isso vai deixar, eu acho que é muito precoce ainda a gente tentar fazer alguma abordagem sobre isso, né? Talvez em alguns deixe um certo medo, né? A gente observa, vamos partir pela perspectiva da observação. Nos países onde algumas crises virais já foram vivenciadas, como, por exemplo, no Oriente, né? Japão, Coreia, é muito comum que eles andarem de máscaras, mesmo quando não há pandemia, mesmo quando não há nada disso. Veja, isso é uma sequela. É um comportamento desenvolvido a partir de uma situação que foi vivida. Né? Nós, latinos, nós somos muito de toques. Nós somos muito de aperto de mão, de abraço, de calor humano. Então, pensar que a partir dessa experiência, essa característica nossa vai ser mudada, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Agora, existem algumas questões que talvez a gente vai evidenciar. Mas eu acho muito precoce a gente tentar definir algum tipo de sequela. O que eu tenho dito é o seguinte, que nós estamos diante de uma situação onde a gente tem uma chance ímpar de sair melhor como sociedade, porque no meio de uma pandemia nós estamos vivendo uma das crises políticas, econômicas, sabe? E eu não quero tocar nesse assunto, gente, pelo amor de Deus. Estou só trazendo um dado da realidade. Nós estamos tendo que enfrentar uma crise de saúde, uma crise institucional, uma crise econômica, talvez sem precedentes. Então, nós estamos tendo a chance de sairmos muito melhor como sociedade, como pessoa e como igreja também. Como sociedade, que resposta que nós vamos dar para tudo isso?
Eu acho que é hora da gente aprender a lidar com essas questões. A gente trabalha muito, nós estamos lidando com ela de uma forma muito extremista e resiliência não habita no extremo. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que ponderar. A resiliência não habita nos extremos. A resiliência habita no equilíbrio, na flexibilidade. E isso não é característica de extremos. Os extremos, eles são Interessante, muito iguais. interessante. Pode falar. É interessante isso. Isso que tu falaste agora, pastor Bar. Pode prosseguir, é interessante isso. Isso. A resiliência tem a ver com uma postura de equilíbrio, né? Exatamente. Então, veja, para mim, quando você é extremista demais ou vive nos extremos, você perde a capacidade de ser resiliente, de se adaptar às situações e de dar uma resposta positiva para essas situações. Isso, Márcio. A resiliência não habita nos extremos. Então, eu acredito que nós estamos tendo a chance de, como sociedade, dar uma resposta positiva para isso, abandonando o extremismo e procurando um equilíbrio. Como pessoa, nós temos uma chance ímpar de dar uma resposta positiva para essa situação. E aí trago, eu não sou um psicólogo, eu sou um pastor que lido com ovelhas. Então, eu acho que nós estabelecemos alguns lemas aqui na nossa igreja, que em todas as lives eu falo para eles. Juntos venceremos. Isso é um lema nosso, da nossa igreja. Juntos venceremos. Um outro lema, uma outra palavra que a gente tem falado muito na igreja. Não tenha medo, tenha fé. Por quê? Porque o medo é uma reação de ansiedade, é uma reação negativa diante de uma situação de estresse. O medo me impede. A fé me faz caminhar com prudência. Veja, no campo semântico, medo não está dentro do campo semântico da fé. Vou explicar isso de uma forma melhor para o pessoal entender. Fé significa confiança. Fé significa bom ânimo. Fé significa coragem. O medo me impede de agir. No campo da fé, nós temos algumas palavras. Bom ânimo, ousadia, coragem, prudência. Medo não. Prudência sim. Medo não. Prudência sim. Até ouvi um pastor amigo meu, o bispo Júlio Vertulli, ele deu um exemplo muito importante. Ele falou o seguinte, quando ele mudou para um apartamento, ele tinha filha pequena. Aí o que ele fez? Ele instalou telas de proteção no prédio, no apartamento. Por quê? Por medo? Não. Por prudência. O medo é uma reação que ele... Quando você tem medo, você acha que você está seguro, mas você, na verdade, não está seguro. A prudência te leva a tomar decisões, atitudes de precaução. Então, veja. Nós, diante dessa pandemia, tem gente que tem a postura, isso não existe, isso não é real, Eu acho que nós devemos ter uma atitude de prudência. A fé caminha ao lado da prudência. Vai para a Bíblia. Provérbios está cheio de textos onde nos exorta a sermos prudentes, mas você nunca vai encontrar na Bíblia um texto falando para a gente ter medo. A fé trabalha com prudência. Então, quem tem fé tem coragem, quem tem fé tem ousadia, quem tem fé caminha para frente, mas quem tem fé também tem prudência.
Então, diante dessa situação, a gente tem a oportunidade de dar uma resposta positiva, e dentre elas, prudência. E como igreja, a gente também está tendo, pastor, a oportunidade de dar uma resposta muito positiva para toda essa pandemia. Então, eu acredito que a gente tem uma chance singular. Sequelas, eu não tenho como defini-las, mas atitudes, sim. Eu acho que a gente precisa ter aí atitudes positivas, né? E atitudes bíblicas diante dessa situação. Uhum. É interessante isso, pastor Bob, a gente pensar e refletir, né, nessa questão de uma fé que é prudente, né, ao invés de uma fé inconsequente. Eu acho que tem existido um certo conflito hoje em relação a isso, hoje dentro, né, do âmbito da fé, né, entre os cristãos hoje, existe essa dicotomia, né? As pessoas às vezes veem, né, a questão da prudência, da cautela, do equilíbrio como algo às vezes sendo até antagônico à fé, né? Quando na verdade são coisas que devem trabalhar juntas. São duas engrenagens aí, né, digamos que funcionam juntas, né? Então, se eu tenho fé, eu tenho ao mesmo tempo, se é uma fé bíblica genuína, né, ela precisa ser uma fé consciente, prudente, né? Uma dúvida também, pastor Boab, que até eu gostaria de ampliar aqui também esse assunto para quem está com a gente aqui agora, e o que eu tenho percebido hoje, né, assim, né, no âmbito cristão, eclesiástico, entre os crentes, né, às vezes aquela coisa assim, que tu colocaste aqui mesmo, sobre a questão dos extremos, né, e como é que tu enxerga essa questão assim? Eu vejo alguns pastores ou até igrejas tentando lidar com tudo que está acontecendo, disparando textos bíblicos, digamos assim, não que nós não creamos na Bíblia como, né, como sendo a palavra de Deus, enfim, né, mas uma vez eu ouvi uma frase que me fez pensar muito, assim, de nós pensarmos, né, uma coisa é nós pensarmos sobre a Bíblia, e lermos a Bíblia, e outra coisa é nós pensarmos a partir de categorias bíblicas, né? Então, às vezes as pessoas elas entendem que por ser, né, bíblico, ou por me apegar àquilo que a Bíblia diz, significa né, ficar assim, digamos, disparando textos bíblicos para todo lado e não pensar a partir. Então, eu gostaria de até ver o que tu pensa sobre isso e de que forma a gente pode conciliar essa questão da resiliência com a questão da espiritualidade. Isola um texto e você diz o que ele não quer dizer. Esse é um princípio da hermenêutica. Isola o texto e você usa ele para qualquer coisa que você queira usar e não necessariamente para aquilo que ele de fato foi escrito. Então, o pessoal que acaba, sabe, falando e disparando muita coisa da Bíblia, acaba perdendo uma perspectiva mais ampla da Bíblia. Eu acho que todo o ensinamento da Bíblia ele tem que estar em consonância com o todo do ensinamento dela. Isso é uma questão básica. Pastor, eu estou dando uma olhada na hora aqui, eu vou tentar ser bem sucinto, senão vai parar aí. Então, Tá vamos ótimo. lá. Uhum. A resiliência e a espiritualidade. Vai para a Bíblia e você vai encontrar diversos exemplos de resiliência. Diversos. Inúmeros. Inúmeros. Por exemplo, o texto de Juízes, Jefté. Eu acho muito interessante que a Bíblia ela começa dando a descrição do passado de Jefté. Jefté, varão valoroso, né? Filho de uma prostituta. Aí você tem a história discorrendo, aí a Bíblia diz o seguinte, que Jefté foi expulso pelos seus irmãos da casa dele. E aí ele vai para uma região, e a Bíblia fala que ele começa a liderar, sem querer, um grupo... Gente, os adjetivos são bíblicos. Um grupo de vadios. Está na Bíblia isso. Então, veja, Jefté era um homem que tinha tudo para dar uma resposta negativa.
para a vida, para tudo. De repente, vêm os seus irmãos e pedem ajuda para ele. Fala, olha, está começando uma guerra, você não quer nos ajudar? Ele poderia dar uma resposta negativa. Não, não quero, sai daqui e tal. Enfim. Mas Jefté supera as histórias do passado. E porque ele supera as histórias do passado, ele deixa uma história positiva. Ele termina os seus dias como juiz sobre a casa de Israel. Não só sobre a casa do seu pai, mas sobre toda uma nação. Você tem Isaac. Isaac passou um dos perrengues mais difíceis aí, né? Isaac, ele viveu num tempo de fome, onde havia fome por toda a terra. A Bíblia diz que havia fome por toda a terra. Momento de pressão mundial, vamos colocar assim. Então, Isaac, ele tinha tudo também para dar uma resposta negativa, mas você percebe que quando todo mundo desiste, Isaac começa a cavar poços, plantar lavouras, ter uma vida pastoril, e conforme ele abre poços e o povo chega para ele e tira os poços dele, ele não tem uma atitude negativa, ele é expulso pelo rei daquela região e a atitude dele ainda assim não é negativa. Então Isaac começa abrindo poços e termina edificando altares de gratidão a Deus. Por quê? Porque no meio desse processo teve atitudes positivas, resilientes. O apóstolo Paulo, diante das pressões do ministério, diante das dificuldades, das perseguições, diante até mesmo de uma situação, e aí eu acho que entra e eu concluo o meu pensamento. Diante de um espinho na carne, que ele ora ao Senhor e diz, Senhor, tira. Ele tem, eu acho que é isso que eu queria deixar como conclusão. Uma resposta que vem de Deus. Paulo, a minha graça te basta. Aprenda a lidar com as situações baseados na minha graça e com contentamento em mim. Por isso que ele vai escrever lá na carta aos Filipenses, olha, eu aprendi, acho que talvez o melhor texto para resiliência, eu aprendi a viver contente, grato, em toda e qualquer situação. Eu tanto sei ser exaltado, como eu sei ser humilhado. Tanto sei viver na abundância, como sei também viver na escassez. Porque o meu coração não está em nada disso. O meu coração está em Cristo Jesus, que me salvou. Espiritualidade e resiliência. Tudo a ver. A espiritualidade é a base para um comportamento resiliente. Devolvo para o senhor, pastorzão. Amém. Obrigado aí, pastor Boab. Grandes ensinamentos aqui. Eu acho que a gente conseguiu aqui, de alguma forma, ajudar quem está aqui com a gente a tentar ter uma perspectiva, um olhar diferente e uma reação, uma atitude nova diante de uma situação totalmente nova que a gente está lidando hoje, né? E eu vou contigo, concordo, assim, plenamente, né, com a questão de que a graça de Deus realmente é o que nos é suficiente nesse momento. A gente confiar que a graça de Deus está sobre nós e que, com base nessa graça, é que nós vamos vencer, que a gente vai sair melhor. Eu quero aqui deixar uma palavra de encorajamento também aqui para todos que estão aqui com a gente na live, né? E dizer que não desanimem, né? Não desanimem, não entreguem os pontos, né? E aproveite tudo o que você ouviu aqui para reagir de forma positiva, ter uma atitude nova.